Olá pessoal, já estamos no ar, preparados para essa live bacana, né? Fizemos uma junção muito boas, né? Eu aqui, professor Luiz Portari, e lá o professor Ícaro Sampaio, professor Luiz Portari Medicel e professor Ícaro Sampaio da Endocrino Papers, vai trazer para vocês algo muito interessante. Nós fizemos uma aula com muito carinho, eu e o professor nos juntamos aí há um bom tempo, preparando aquilo que mais cai em prova. Mas o que a gente queria para vocês também? Algo que servisse para o seu dia a dia. Nós queremos que vocês comecem amanhã diferente do jeito que vocês entraram hoje na live. Então, preparem, vamos aquecer os motores, já pega aquele cafezinho, deixa do lado, não percam nem um minuto da aula. Ficou uma aula gostosa e uma aula muito boa. E a aula de hoje, nós vamos começar falando de diabetes mellitus, como não errar na prova de residência médica. Mas antes, eu queria fazer um alerta para vocês. Temos mais novidades, né? Algumas lives que estão aqui programadas para vocês. Vamos colocar aqui, a 12 de abril, trauma abdominal, cirurgia, gosto disso. 19 de abril, imunizações, uma aula de pediatria muito importante que também despenca assunto em prova. E dia 26 de abril, HPV, neoplasias intraepiteliais, cervicais e climatérios. Ora, neoplasias intraepiteliais cervicais tem muito assunto para se falar, né? Mas vamos lá, eu gostaria de começar o nosso caso falando exatamente de um paciente do nosso dia a dia, e trago novidades, né? Quem é esse nosso paciente? Olha, doutor Osíris aqui, doutor Osíris, médico, 52 anos, trouxe esse caso clínico, que esse caso clínico para nós vai ser muito, mas muito interessante, traz muita informação, e o que é melhor, informações não só para prova de residência, mas para o nosso dia a dia. Então, vem com a gente, vamos lá. Dr. Osíris era diabético do tipo 2 há 11 anos. Tipo 2 há 11 anos. Diabetes tipo 2, com mais de 10 anos de evolução, já não me cheira bem. E aqui, com prova do CRM positivo, né? Vamos ver o que estava acontecendo. É um paciente que não mede muito a glicemia, parece nosso consultório, né? E não podemos nem falar que ele é colega. Não media porque, não sinto nada, não preciso ficar me furando, né? Quando eu percebo alguma coisa, eu me furo. Mas se eu estou bem, eu deixo assim. E diabetes, todos nós sabemos que é uma doença silenciosa. É aquela doença que parece que, quando surge, né, já trouxe um arrasto de complicações muito grandes. Quando exagera na comida, sente mais sede. E olha que interessante, mais sede, mas o que ele relatava? Eu exagerei, eu comi algo mais salgado, eu estou urinando mais na madrugada porque a comida estava cheia de sal, né? Não imaginava que talvez ele já estava fazendo uma poliúria aqui, e aqui o que é pior, uma nictúria, geralmente por glicemia alta, uma diurese osmótica dessa glicose, né? Ele estava sempre colocando um argumento, um subterfúgio, se enganando, né? Encontrou o colega, aquelas encontradinhas no corredor, eu tô assim, o que é bom para isso, né? E o colega, obviamente, passou lá, sitagliptina com metformina, um inibidor da dipeptidilpeptidase e uma metformina. Foi indicado para o tratamento, ele começou a tomar, se sentiu bem e assim ficou. Será que foi uma boa escolha? Sabe que precisa controlar melhor, né? Ele veio e falou, realmente, quando nos procurou, falou, olha, eu acho que eu estou aprontando arte. E atenção, olha o que aconteceu com o Dr. Osíris. Há 2 meses atrás, infarto agudo do miocárdio. Agora para tudo, meus alunos, vamos ver se vocês sabem disso. Será que existe uma relação entre diabetes do tipo 2 e complicação cardiovascular? Será que aquele paciente do seu consultório que ainda não infartou, você tem que ficar atento com isso? Trouxe novidades aqui.
Eu e o professor Ícaro vamos descrever tudo isso para vocês. Então, muita atenção, tá? Muita atenção que o Dr. Osíris é o nosso João, o Dr. Osíris é a nossa Dona Maria. Fechou? Vamos lá? Muito bom, meninos. Então, eu já olho para o Dr. Osíris e falo, Dr. Osíris, o que você aprontou? Angioplastia com stent. Agora, eu tenho em mãos um paciente de muito alto risco. Muito alto risco. Então, mudou-se nosso raciocínio, tanto para a dislipidemia, tanto para nosso tratamento da glicada. Hábitos alimentares eu já sabia, né? Alimentação bastante desregrada, dificuldade de fazer dieta, e aquilo pior, né? Exercício apenas nos finais de semana de forma irregular. É aquele paciente que não se aquece, é aquele paciente que faz o exercício. Um dia ele quer ser super atleta, outro dia ele está com preguiça. Isso é perigoso. Graças a Deus não fumava, só faltava isso, né? E óbvio, etilista eventual, gosta de uma cervejinha, né? E aquele que gosta de uma cervejinha, mas quanto, né? Já tive paciente que falou para mim, não, eu bebo só quando tem feira. Depois eu descobri que só não tinha feira na segunda-feira. Os outros dias da semana tinham feira, né? Então, a gente tem que ficar muito atento a essa história. É uma cervejinha, né? É um whiskyzinho, é um ok, né? Realmente, muita atenção nessa situação. E era hipertenso há 8 anos, dislipidemia e, o que é pior, como ele sentia um pouco de mialgia, ele tinha uso irregular da estatina, não tomava frequentemente. E aí, meninos, é muito importante a gente falar assim, em adesão a tratamento, aderência ao tratamento, né? Ele foi mais sincero, falou, olha, tenho um uso irregular porque eu sinto mialgia. Mas sempre que o paciente seu está tomando um remédio de muita importância, um remédio que tenha que ser tomado diariamente, questionem a adesão. Mas o que eu queria passar para vocês, não questiona assim, você está tomando todo dia, não está? Você vai olhar, tô. Não é assim que pergunta. É chegar, doutor Osíris, essa semana, você esqueceu de tomar quantos dias da semana? Né? Se você falar, essa semana eu esqueci 2 dias, porque aí você fecha aquele diagnóstico, você estava desconfiado. Má aderência ao tratamento. Bacana? É só uma dicasinha para o dia a dia, tá bom? Agora, voltando para o doutor Osíris, né? Então, já sabemos do seu uso irregular. E olha aqui, antecedentes familiares, muito importante uma boa anamnese, né? Só de contar a história aqui, se eu contasse essa história para vocês 2 meses atrás, eu sei que viria na sua mente, você ia falar assim, professor, doutor Osíris vai infartar. Sim, ele tem todos os riscos, diabético há mais de 10 anos, dislipidêmico com uso irregular de estatina. E olha aqui, mais um fator importante que uma boa anamnese sempre nos complementa. Pai diabético, falecido após infarto agudo do miocárdio aos 55 anos de idade. Ou seja, parente de 1º grau com doença cardiovascular prematura. Entra aqui, pai e irmão com idade menor que 55 anos. Entra aqui, mãe e irmã com idade menor que 65. Ora, eu já ia avisar ele há muito tempo atrás, doutor Osíris, você é uma panelinha de pressão no fogo com a tampa entupida. Mas já teve a explosãozinha, né? Muito bom, meninos, vamos lá. Mãe hipertensa e o irmão diabético do tipo 2. E o que ele estava tomando? O inibidor do dipeptidilpeptidase, a sitagliptina com a metformina. Outras medicações, telmisartana, bacana, né, em 80 miligramas. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o benefício. Aqui está Umbra, né, uma medicação muito interessante. A gente sempre inicia com o IECA, né? Eu brinco com vocês, caros alunos, que o IECA é a droga de escolha e o BRA é o xarope do IECA, né? Conversa com o IECA. Deu tosse, entra com o xarope do IECA, que é o BRA. Mas são 2 excelentes drogas com bastante benefício interessante. E é o que
nós vamos ver lá na frente, o professor Ícaro vai falar um pouquinho para vocês. Mas olha que interessante, então droga bacana, nós gostamos? Nós gostamos. Telmisartama, 80 mg, amlodipino de 5, atenolol, simvastatina de 20 mg. Caros alunos, será que nós gostamos de simvastatina? Uma estatina de baixa intensidade. Vocês lembram, né? Nosso paciente já teve um infarto, colocou o stent. Nosso paciente é um paciente de muito alto risco. E o que dizem as diretrizes sobre o tratamento da dislipidemia desse paciente? Metas americanas, europeias e brasileiras. Marquem no caderninho de vocês e passem a canetinha que brilha no escuro. Meta para o paciente de muito alto risco é um LDL menor que 50. E o não HDL é só somar 30. Não HDL menor que 80. Nosso paciente, vamos lembrar um pouquinho, está com LDL de 149, tomando simvastatina de 20. Será que nós gostamos? Não, nós não gostamos, né? Ah, professor, mas e se eu dobrar a dose? Se eu dobrar a dose dessa simvastatina, passar para 40, eu vou conseguir reduzir aqui, meninos, de 6 a 8%. 6 a 8% de 149 vai ajudar a gente? Vai entrar na meta? Não vai, né, meninos? Então, simvastatina, não gostamos. Show? Boa! Nós vamos ver o que nós fizemos lá na frente. E ele estava, obviamente, com uma terapia dupla antiagregante, né? 2 mecanismos diferentes de ação, ácido acetil salicílico, 100 mg, e também clopidogrel, 75 mg. Aí nós gostamos. O que mais eu trazeria para vocês? É um paciente que, de exame físico, o que eu poderia falar para vocês, estava em bom estado, aparelho, ritmo duplo regular, ausculta pulmonar normal, era um abdômen globoso. E eu queria chamar a atenção nisso aqui para vocês, que o paciente tinha uma PA de 134 por 80 milímetros de mercúrio sentado, mas olha só, uma obesidade grau 1, mas uma circunferência abdominal de 102. Este é aquele obeso que tem mais gordura visceral. Chamamos agora de obeso metabolicamente doente. Nós podemos ter o obeso metabolicamente sadio. É aquele que tem obesidade, mas uma gordura distribuída em subcutâneo muito interessante. Não, doutor Osíris quando vai na praia, ele parece aquela batatinha com 2 palitinhos de dente. Sabe aquelas perninhas fininhas, aquela canelinha fininha assim, lá no interior a gente fala canela de cana, né? Perna de cana. E a gordurinha está toda onde? Toda na parte abdominal e torácica. E aí, com certeza, os órgãos pâncreas, rim e fígado estão lotados de ácido graxo. Bom, né? E como que estavam os exames do Dr. Osíris? Será que estavam bons os exames do Dr. Osíris? Ele tinha uma glicemia de jejum fora da meta, ele tinha uma pós-prandial alta, fora da meta, e a A1C, a hemoglobina glicada. Atenção, meninos, hemoglobina glicada e não glicosilada. Aqui é uma junção não enzimática, não há gasto de energia, é uma junção glicada. Podemos, numa próxima live, discutir um pouco mais sobre ela. Mas eu queria só chamar a atenção da glicada um pouquinho. Quando vocês têm atenção, anotem no caderninho e passa a canetinha que brilha no escuro, ou aquela que fica piscando, né? Mas, quando você tem uma glicada 7,3 até perto de 9, tem bastante contribuição aqui de glicemias pós-prandiais. Uma glicada mais alta, de 9, 10 e um pouquinho para cima, são contribuições maiores das glicemias de jejum. Então, cara aluno, quando você tem uma glicada entre 7,3 a pé, 9,5 e perto de 10, pode ter certeza que as pós-prandiais do seu paciente estão altas. Se você está numa insulinização basal, bolos, atenção com o seu bolos. Se você está num diabético tipo 2, atenção com a dieta dele. Bacana? Anotaram? Passaram a canetinha que brilha no escuro? Então vamos lá. E o que mais chama atenção? Uma lipoproteína
fora da meta, né? 146, eu tinha falado 149, é 146. E então nós temos que trabalhar aqui com uma estatina de alta intensidade. Nossa meta, vocês já anotaram, LDL menor que 50. E eu queria mostrar para vocês isso aqui. Taxa de filtração. Ah, professor, tá boa, né? 121. Taxa de filtração ruim é quando começa a cair dos 60, né? A insuficiência renal, ela começa depois dos 59, né? Eu vou até trazer a classificação de KDIGO para vocês num slide aqui. Então aqui, professor, essa taxa de filtração tá boa. E aí eu pergunto para vocês, nós gostamos ou nós não gostamos dessa taxa de filtração? Ah, queridos alunos, não gostamos, né? Por quê, professor? Olha que eu trago aqui para vocês a evolução, e aqui é a evolução da doença renal diabética. Atenção, isso é uma nomenclatura nova, depois o professor Ícaro vai falar um pouquinho sobre isso aqui, essa história natural da doença renal diabética. Olha a primeira fase dela, o que está acontecendo? Primeira fase é fase de hiperfiltração. Então, meninos, anotem, taxa de filtração até perto de 120, nós temos que ficar de olho. Acima de 120, esse seu paciente está entrando em hiperfiltração. E quando ele entra nessa parte de hiperfiltração, ele está iniciando a doença renal diabética. Meninos, vamos começar amanhã diferente do jeito que nós entramos nessa live, né? E aí eu trago a classificação de KDIGO, é uma classificação importante, para quem vai fazer prova, tem que estar com isso aqui na ponta da língua. Para o dia a dia nossa, essa colinha no nosso celular nos ajuda bastante. Aonde está verde, ainda é uma filtração normal, que vai de 60 até perto de 110, 120, mais que isso, hiperfiltração. Aí depois, abaixo em 59, nós já temos a classificação G3A. G3 é dividido em G3A e G3B. G3A quando é de 45 até 59 e G3B quando vai perto do 30 até o 44. Aqui já é insuficiência renal leve. E ela vai caindo até G5. Hoje já se fala no G5D, que é o paciente dialítico. E essa cor vermelha, professor? Quando esse paciente já está dentro dessa coloração vermelha, a gente já pede uma ajuda da nefrologia para nos acompanhar. Bom, e a gente fala também na albuminúria. E aí, meninos, a gente está tentando mudar um pouco esse termo de microalbuminúria e macroalbuminúria. Porque quando você fala em microalbuminúria, dá a impressão que é uma albumina pequenininha, né? Uma micrinha lá, um fiotinho de albumina. E quando você fala em macroalbuminúria, pensa que é um fiotão, né? E não tem nada a ver com tamanho, o que tem a ver com quantidade. Então, hoje, a gente tem que falar assim em albuminúria elevada e albuminúria muito elevada. Fechou? Então vamos voltar lá, meninos. Aqui a gente vai classificar em A1, quando ela é menor que 30 miligramas por grama, A2 entre 30 a 299, não inclui o 300, e A3 acima de 300, tá bom? Essa classificaçãozinha, aconselho vocês a decorarem para a prova. E para o nosso dia a dia? Para o nosso dia a dia, faça uma tatuagem. Brincadeira, não vai fazer tatuagem. Põe uma colinha no celular, tá bom? Bacana. E aí, será que tinha relação do diabetes com a doença cardiovascular? O que eu trago para vocês? Será que a diabetes implica em maior risco? No Brasil, 12% dos pacientes portadores de diabetes apresentam complicações macrovasculares. Quando eu falo em complicação macrovascular, eu estou falando em infarto agudo do miocárdio, eu estou falando em acidente vascular encefálico. Quando eu falo em complicação microvascular na diabetes, eu estou falando em retinopatia diabética, nefropatia diabética e neuropatia diabética. Trago mais para vocês. Olha isso aqui. 2 a cada 3 pessoas com diabetes morrem de doença cardiovascular. Por isso que eu falo, nós temos que ter sempre um amigão cardiologista. Nosso paciente vai ser paciente dele também.
E aí, meninos, vimos a importância, quando eu contei a história do Dr. Osíris, vocês lembram que eu falei, só de ler a história, a gente já alertava, esse Dr. Osíris vai infartar? Se você me conhecesse, Dr. Osíris, há 3 meses atrás, talvez eu tentaria evitar isso. Olha o que eu trago para vocês, estatisticamente, era certeza que ele ia infartar, né? Muito bom, meninos, vamos lá. E agora, eu queria que o professor Ícaro Sampaio, escrevesse um pouco sobre a individualização do tratamento da diabetes. Cada vez mais, a gente escolhe drogas para cada tipo de paciente. E é isso que o professor Ícaro vai contar para nós um pouquinho, tá bom? Professor Ícaro, antes de você começar, eu queria só dar uma olhadinha aqui no chat, agradecer o pessoal, estamos bombando. Obrigado, Eduardo, obrigado pelos comentários, estamos indo bem. Quanta gente conhecida aqui, bacana, Ariane, joia. Doutor, por favor, pode repetir essa meta de LDL e HDL? Posso, sim, é uma pergunta que veio da Ariane. Ariane, muito interessante, bacana a sua pergunta. Isso é muito importante sabermos. Isso é uma classificação de risco global. E a gente busca hoje cada vez metas mais arrochadas. E por enquanto, a gente olha muito essa lipoproteína do mal, que eu chamo de Darth Vader, né? Que é o LDL. HDL é Luke Skywalker, Darth Vader, LDL. Mas eu acho que a gente talvez vai ter que lá na frente trabalhar um pouco, Dr. Ícaro vai concordar comigo, professor Ícaro, tenho certeza, de falar das partículas de LDL pequenas e densas, falar da ApoB e lipoproteína A. Mas vamos voltar aqui, o que faz hoje, o que falam as nossas diretrizes? Marque aí no caderninho, querida Ariane. Você vai ter, se o paciente seu é de baixo risco, você vai deixar um LDL, hein? A meta do seu LDL é acima de 130. Hoje, na atualização baixo risco, você trabalha com a opção de deixar perto de 100, sem uso muito de medicação. Quando eu falo no não HDL, eu estou juntando todas as lipoproteínas do mal. Eu estou juntando IDL, que é as partículas intermediárias, né? VLDL, eu estou juntando aqui ApoB, eu estou juntando lipoproteína. Então, quando eu falo no não HDL, é uma complementação maior do LDL. Então, baixo risco, você pode deixar ela no 130. Risco intermediário, você vai deixar um LDL menor que 100. E o não HDL, que é o que engloba VLDL, que engloba IDL, que engloba partículas até aqui de LDL pequenas e densas. É só você somar 30 da sua meta. Ora, se meu risco intermediário, eu tenho que deixar a minha meta de LDL em 100, note aí, LDL em 100, aí o meu risco, o meu não HDL tem que ser menor que 130. E é interessante olhar os dois, tá? Porque às vezes você tem um na meta e o outro fora. Você tem que ser mais incisivo no tratamento. Então falamos de baixo risco, risco intermediário. Agora vamos falar do alto risco. O alto risco é aquele paciente que vai ter a doença aterosclerótica subclínica. São pacientes que a gente vai deixar um LDL menor que 70. E o não HDL, professor, soma 30, menor que 100. Depois a gente pode até classificar quem é o de doença aterosclerótica subclínica, quais são os pacientes. São aqueles pacientes que têm síndrome metabólica, tabagismo, hipertensão. E a gente tem uma classificação grande que não vamos estender no foco agora. E o muito alto risco são aqueles que já apresentam síndromes coronarianas, quer seja aguda, um infarto agudo do miocárdio ou um infarto tardio, um acidente vascular encefálico aterosclerótico, ataque isquêmico transitório, doença arterial periférica oclusiva ou amputação de membro,
São pacientes que já fizeram revascularização, quer seja em carótida, quer seja em coronária ou em outras áreas, colocação de stent. São os pacientes que já têm uma obstrução maior de 50% em qualquer território vascular. Este paciente de muito alto risco, nós vamos buscar uma meta de LDL menor que 50 e uma meta de não HDL menor que 80. E digo mais, as diretrizes europeias já sugerem, se esse paciente tiver um segundo evento macrovascular, vamos supor que o Dr. Osiris tinha infartado, mas ele já tinha feito uma amputação de dedinho. Ou ele já tinha feito um acidente vascular encefálico no intervalo menor de 2 anos. As diretrizes europeias sugerem um LDL menor que 40. Logo, logo nós vamos chegar num colesterol de recém-nascido aqui, você vai ver. Mas muito bacana a sua pergunta, tá? Ele estendia um pouquinho mais, que eu acho que era importante a gente passar isso. Gostei, Ariane, parabéns. Continue assim, sempre focada nos estudos, hein? Vou dar mais uma passadinha aqui, estou vendo o pessoal, Alexandre, a Cristina, sejam bem-vindos, Rayana, quanta gente bacana aqui, tem Viviane, eu acho que eu sei quem que é a Viviane Ervolino, muito bom. O Alexandre colocou aqui, infarto de diabetes tipo 2, já me faz pensar no inibidor do cotransportador de sódio e glicose. Poxa vida, Alexandre, gostei, hein? Foi um spoilerzinho aqui, o doutor Ícaro para aqui, eu tenho certeza que o professor Ícaro Sampaio já deu uma risadinha aqui. Aguarde, mas gostei de você, hein, Alexandre? Valeu, estou vendo que você está antenado e eu sei quem que é o Alexandre. A Milidica aqui, saudade dessas aulas magistrais desses professores. Olha só, você vai fazer a gente chorar aqui ao vivo, né? Tem Norma, boa noite, Norma Correia. Joyce Teórico colocou aqui, está em hiperfiltração. Boa, Joyce! E eu sei quem é a Joyce Teodoro, minha aluna querida. Isso mesmo, né, Joyce? Ela na hora gritou aqui, ó, não, está em hiperfiltração. Eu gosto dos meus alunos antenados sempre, né? Bacana. Eu acho que do chat... A gente aqui, professor Ícaro, tinha tudo. Saturnina, boa noite. Rayane, Aline. Poxa vida, aqui a gente vai... Obrigado, Gustavo. Bela explicação, professor. Obrigado, Gustavo, Érica, o Eduardo. Eduardo, sempre juntos. E aí sim, agora... Colocando aqui, deixa eu ver se não ficou mais nenhuma. Boa noite, professor. Em caso de diabetes e uma hipercolesterolemia familiar com níveis altos. Olha, a Mariana fez uma pergunta muito bacana, professor Ícaro. Em caso de diabetes tipo 2 e uma hipercolesterolemia familiar, um hipercol familiar, né, com níveis altos e difícil controle, podemos usar metas menos conservadoras? Mariana. Professor Ícaro, quer falar essa aqui? Acho que vai ser bacana. Olá pessoal, boa noite. Grande Meu abraço, nome é Ícaro professor. Sampaio, eu sou editor do Endocrino Papers, um prazer estar participando dessa live ao lado do professor Luiz. E como o professor Luiz colocou, o diabetes de fato é uma condição associada a doenças multissistêmicas, complicações cardiovasculares, aumento do risco cardiovascular. E a gente vai discutir como aplicar esse aumento de risco, como aplicar essas complicações macrovasculares na decisão terapêutica, na forma de tratar a hiperglicemia nesses pacientes com diabetes mellitus tipo 2. Respondendo à pergunta da aluna, se a gente tem um colesterol LDL maior que 190, que é o que vai acontecer em pacientes que apresentam a famosa hipercol familiar, na verdade a gente vai acabar tendo que assumir metas mais agressivas para esse paciente. Esse paciente, por mais que ele fosse um paciente jovem, ou por mais que ele não tenha uma outra comorbidade, ele já vai pular para uma categoria de alto risco cardiovascular, simplesmente por apresentar esse colesterol LDL maior que 190. E a diretriz brasileira traz, inclusive, que se é um paciente que tem diabetes e LDL maior que 190, se ele tem hipercol familiar e diabetes mellitus, ele poderia pular, inclusive, para uma categoria de muito alto risco cardiovascular, com uma meta ainda mais rigorosa de colesterol LDL. Então, não, a gente não seria mais flexível, pelo contrário. A gente acabaria assumindo um tratamento mais intensivo para esse paciente.
Espero Muito que tenha bom. ficado claro. Muito bom, Ícaro. Fanzaço do Ícaro, o professor Ícaro tem umas explicações muito bacanas e nós ficamos namorando um bom tempo aí, Ícaro, para acertar tudo isso aqui e cada vez mais eu sou fã dele. Então, Ícaro, tá com você o bastão agora, me conta um pouco sobre essas mudanças, essa individualização de tratamento. Vamos lá, pessoal. A gente tem que começar a raciocinar e entender que quando a gente trata um paciente com diabetes mellitus, a gente quer além de controle de glicose. A hemoglobina glicada não vai ser a nossa única meta. Se o diabetes está associado com aumento de comorbidades cardiovasculares, com aumento de mortalidade, como o professor Luiz explicou brilhantemente, eu tenho que levar isso em consideração. E essa diretriz luso-brasileira, até um pouco antiga, 2020, foi o primeiro documento, o primeiro guideline em língua portuguesa, que começou a incorporar essas comorbidades na hora de decidir o tratamento farmacológico do nosso paciente com DM2. A gente tem aqui esses fluxogramas que ficaram bem famosos na época e acabaram direcionando vários outros fluxogramas e guidelines de tratamento, onde eles consideram a doença cardiovascular aterosclerótica e a insuficiência cardíaca na hora de escolher o agente antidiabético. Falando inicialmente da doença cardiovascular aterosclerótica, em que eles se basearam? Ensaios clínicos recentes demonstraram que duas classes particulares de agentes foram capazes de reduzir eventos cardiovasculares em pacientes com diabetes nos primeiros estudos de muito alto risco, pacientes que já tinham sofrido eventos prévios, e em estudos mais recentes, pacientes de alto risco, mesmo aqueles que não tinham apresentado ainda eventos cardiovasculares, que foram os inibidores do SGLT2 e os agonistas de receptor do GLP-1, as gliflosinas e os análogos do GLP-1. Temos o exemplo clássico da empagliflozina no estudo EMPA-REG, temos o exemplo da liraglutida no estudo LIDER. Então, ora, se esses agentes conseguem algo mais além de controle da glicose, a gente tem que necessariamente incorporá-los ao tratar esse paciente com doença aterosclerótica estabelecida, como é esse paciente do caso clínico. Então, essa diretriz da época, ela trazia lá que você teria que necessariamente fazer metformina mais um desses dois agentes, glifosinas ou agonistas do receptor do GLP-1. E é interessante observar, professor, porque essa é uma diretriz de 2020. A gente está agora em 2023. E a gente já tem guidelines recentes, como o mais recente guideline da American Diabetes Association, onde eles trazem que não necessariamente a gente vai ter que fazer metformina para esse paciente. Ora, se é um paciente com diabetes tipo 2, que já teve evento cardiovascular ou simplesmente é de muito alto risco cardiovascular, eu poderia, se a glicada dele não é tão alta, apenas fazer uma glifosina ou apenas fazer um agonista de receptor do GLP-1 ou combinar uma glifosina com agonista de receptor do GLP-1 ou ainda, se eu quero fazer uma terapia dupla, uma terapia tripla, associar com metformina, mas não teria a obrigatoriedade da metformina. Então vejam como é uma área em constante atualização. Quando a gente passa agora para insuficiência cardíaca, nós temos estudos também recentes com resultados fantásticos, principalmente da empagliflozina e da dapagliflozina em pacientes, tanto com IC de fração de ejeção preservada, quanto IC de fração de ejeção reduzida. Nesses pacientes com IC, as glifosinas foram capazes de reduzir internação por insuficiência cardíaca, foram capazes de reduzir mortalidade. Então, é lógico pensar que se eu tenho um paciente com diabetes tipo 2, insuficiência cardíaca, necessariamente eu vou ter que iniciar o tratamento com uma glifosina para conseguir, além de controle glicêmico, também melhoras dos desfechos relacionados a IC. Aí, novamente, a questão das mudanças. Essa diretriz, na época, trazia essa obrigatoriedade da metformina associada com o agonista, com o inibidor de SGLT2. A gente já tem, novamente, no guideline da ADA, mais recente, uma mudança em que o inibidor de SGLT2 pode sim ser utilizado de forma isolada, se você não achar que esse paciente precisa de terapia dupla inicialmente. E a gente observa também essa capacidade de incorporação das comorbidades quando a gente pensa na doença renal crônica. Doença renal crônica, que é uma complicação microvascular associada ao diabetes mellitus, como essa diretriz na época propôs o ajuste de tratamento desses pacientes.
Novamente, vamos falar dos inibidores do SGLT2, que também foram capazes de reduzir desfechos relacionados à doença renal crônica, tanto em pacientes com doença renal crônica e diabetes, quanto naqueles que tinham apenas doença renal crônica sem diabetes mellitus. Então, é óbvio que a gente vai incorporá-los ao tratamento desses pacientes. Atualmente, a gente tem um ponto de corte de 20. Na época dessa diretriz, eles colocavam 30 como a taxa de filtração glomerular mínima, mas fiquem atentos a isso, porque isso vai começar a ser cobrado nas provas. Atualmente, a taxa de filtração glomerular mínima para início de uma gliflozina é de 20. Abaixo disso, a gente não poderia começar uma empagliflozina ou dapagliflozina, por exemplo. Uma vez que você comece a gliflozina para esse paciente com doença renal crônica e diabetes, a gente vai manter esse tratamento. Se ao passar dos anos o paciente começar a perder função renal, ainda assim a gente manteria o tratamento e só suspenderia se ele evoluir com necessidade de terapia dialítica. Mas aí, fazendo esse comparativo histórico, que eu acho bem legal, nessa época a gente tinha essa recomendação de fazer gliflozina associada à metformina, e agora a gente tem, novamente nesse guideline americano, uma recomendação de que você pode sim fazer apenas o inibidor de SGLT2 nesses pacientes com taxa de filtração glomerular maior que 20. O grande desafio, pessoal, é tratar o paciente que tem diabetes e uma doença renal crônica em estágios mais terminais, com taxa de filtração glomerular menor que 30, menor que 20. Porque, por exemplo, só o fato de ser menor que 30, a gente não pode fazer metformina. A gente teria que suspender a metformina para esse paciente. Então, o que é que sobra para a gente de alternativa terapêutica nesses casos? Que é esse grupo aqui, ó, taxa de filtração glomerular menor que 30. Eu poderia fazer um agonista de receptor de GLP-1, liraglutida, semaglutida, dulaglutida, se essa taxa de filtração glomerular for acima de 15. Eu poderia fazer um inibidor da dipeptilpeptidase tipo 4, que são as gliptinas, exemplo, linagliptina, sitagliptina, desde que eu ajustasse a dose de algumas delas, com exceção da linagliptina e da evogliptina, que não precisam de ajuste para a função renal. A insulina é sempre muito bem-vinda nesses pacientes com doença renal crônica, mesmo naqueles que fazem terapia dialítica. Claro que a gente vai ter que ter um pouco mais de cuidado ao iniciar o tratamento com insulina, geralmente iniciando com doses mais baixas, titulando com mais cuidado para não provocar hipoglicemia. Mas é sim um tratamento farmacológico seguro para esses pacientes. E aí, é interessante, professor Luiz, pensar agora como é que isso mudou de lá para cá. Então, essas recomendações começaram a ser incorporadas em 2020, e a gente teve recentemente uma nova diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, que trouxe algumas mudanças em relação ao tratamento farmacológico desses pacientes com diabetes mellitus tipo 2. O que é que o senhor tem para trazer para a gente em relação a essa nova diretriz? Boa, boa aí, com as suas explicações bacanas. E aí, meninos, pegaram essa orientação, professor Ícaro, isso não só despenca em prova, mas isso a gente tem que ter no nosso dia a dia. Não precisa estar medular, né, na ponta da língua, mas uma colinha no celular de todas as escolhas das drogas e dos tratamentos. Excelente colocação, professor Ícaro, sempre fantástico no seu posicionamento, na sua forma de passar, né? Ficou bacana, né, meninos? Gravem isso aí, porque isso é muito importante. Mas vamos lá, Ícaro, falando um pouco da diretriz atual. E aí, meninos, o que eu tinha que falar para vocês, a nossa diretriz brasileira, a diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, ela foi atualizada agora, 2022. E se você colocar lá no Google, atualização ou diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes 2022, abre sempre toda a diretriz. Ficou bem bacana, você escolhe o ícone, quero saber como é que está tratamento de diabetes em gestante, quero saber como é que está tratamento da esteatose, etc. Está bem facinho, de uma forma didática, ficou bacana. Tive alguns amigos que participaram dessa diretriz e a qualidade muito boa. Mas aí, meninos, antes de falar um pouquinho na pergunta do professor Ícaro, eu queria falar exatamente, quando a gente entra nessa história do tratamento farmacológico,
da hiperglicemia, do diabetes tipo 2, eu queria passar aqui um alerta, eu queria contar um pouquinho da história nossa, do que acontece com o nosso paciente diabético, né? A nossa diretriz, ela foi uma das mais pioneiras quando se fala nesse tipo de tratamento. Tentou metformina, não deu, não atingiu meta, 3 meses depois, vão trocar para a segunda terapia. Pôs uma terapia dupla, não atingiu meta em 3 meses, terapia tripla. Aqui, o Brasil, acho que foi um dos pioneiros a colocar esse time, esse tempo. Depois saiu a americana e a europeia, falaram, vamos fazer 3 a 6 meses. Mas nós não, nós já tínhamos definido isso. E atenção, meninos, gravem isso. O nosso paciente diabético sempre tenta nos enrolar, né? Você vai lá para o seu João, eu preciso colocar a sua glicada em 7,5. Aí daqui a pouco o seu João vem lá com a glicada de 8. Poxa, seu João, eu já estava aqui jogando 7,5 para dar próximo passo aqui, jogar ela para 7 e depois 6,5. E vem o 8. O que está acontecendo? Passou 3 meses. Aí seu João fala, não, doutor, você não vai acreditar, né, doutor? Mas todos os meus netinhos fizeram aniversário nesses meses. Aí o senhor sabe como é que é, né? Um bolinho aqui, né, doutor? Assim, eu não vou fazer feio na festa, né, doutor? Vocês pegam no meu pé e tal. Então, mas eu prometo que em 3 meses eu vou baixar a minha glicemia. E lá se passa mais 3 meses, seu João, 8,1. O que houve? Casamento. Meus sobrinhos casaram, 3 casamentos. E aquelas festas que o senhor sabe, né, doutor? E vai, e vai, e vai. E o que acontece? Esse paciente passa anos com uma glicada de 8, de 9. E aí o legacy effect, o efeito legado desse mau controle vai vir lá na frente. Lá na frente você pode pôr uma glicada em 7, 6,5, que não vai mais resolver. As mitocôndrias produzindo os fatores de necrose tumoral alfa, as interleucina 6, interleucina 1, vão destruir todos os órgãos, retina, rim e vaso, né? Então, meninos, atenção, não caem não vibrem na mesma frequência do seu paciente, sejam incisivos, como a nossa diretriz, 3 meses depois, não atingiu meta, vamos mudar, terapia dupla, não caia na historinha, mas todos fizeram o aniversário, fale assim, eu sei, mas eles vão fazer aniversário ano que vem nessa mesma época, e nós vamos tomar cuidado com isso, tá bom? Muito bom, meninos, muito bom. Eu trago aqui para vocês verem que essa história não é coisa de agora. Isso aqui é um artigo que foi feito no Canadá, é antiguinho, mas muito atual. E eles falavam exatamente nessa inércia terapêutica. Notem aqui que o tratamento na época era mais ou menos assim, né? Você fazia dieta, ficava insistindo, não atingia, via que estava demorando, não conseguiu baixar. Quando começava a subir, monoterapia. Aí você ficava em monoterapia, tentando atingir meta, insistindo. Quando começava a piorar, terapia dupla. Este é o famoso tratamento de tentativa e falha. E o que fala, queridos alunos, esse estudo mostrou que o tempo de se pensar da monoterapia para terapia dupla foi, nesse estudo, de 20,5 meses. Quase 2 anos para a gente passar de uma monoterapia para uma terapia dupla, que na época era sempre a metformina de escolha, né? Metformina, um dos remédios que foi consagrado por volta de 1950, ainda mais prescrito no mundo, naquela época era a rainha da primeira escolha. Hoje começou a cair um pouco isso, o professor Ícaro foi fantástico na sua colocação. Então, meninos, não caiam nessa inércia. Como que nós vamos tratar? Olhem o gráfico abaixo. Entrou com dieta, fora de meta, 3 meses, monoterapia. A sua escolha hoje, não mais a necessidade de ser metformina. 3 meses depois, não atingiu meta, terapia dupla. 3 meses depois, não atingi meta, eu quero aqui eu fazer uma quádrupla ou um bad time, já vou entrar uma insulina. E aí sim, você vai deixar seu paciente com uma glicada entre 6,5 a 7 de forma precoce. Então, alguém está falando aqui comigo, mas já desligado. Certo, meninos?
muito bom, às vezes acontece, né? E aí, será que é interessante a gente ser incisivo? Será que vale a pena a gente trabalhar desta forma? Não atingiu meta, muda a medicação, muda o tratamento? Olha o que diz a nossa diretriz atualizada. Para cada 1% da redução de glicada, há uma redução de 14% de desfechos, como infarto agudo do miocárdio, 12% dos acidentes vasculares encefálicos, fatais e não fatais. Olha a importância da gente não ficar na inércia terapêutica. O estudo também reforçou a importância do controle glicêmico como preditor do infarto agudo do miocárdio e de morte por todas as causas. Mas que eu trago para vocês, o estudo de Discovery, no Brasil nos mostra que só 20% dos seus pacientes estão na meta. De cada 10 pacientes, só 2 pacientes eles se encontram com uma glicada menor que 7. 80% está fora da meta. Com todas essas ferramentas que nós temos, com todas essas diretrizes na nossa frente. Importante, querido aluno, saber que uma diretriz não é para engessar o nosso tratamento. Ela não tem esse intuito. Mas, quando ela nos indica uma droga, como o professor Ícaro nos mostrou, ora, para a doença aterosclerótica, olha que a diretriz sugere. Olha, para o ICFER ou ICFEP, né, uma insuficiência cardíaca preservada, olha que a diretriz nos sugere. Para esses tipos de pacientes, você usando a diretriz, você está apoiado, principalmente se for uma recomendação de grau A, uma evidência muito boa. Ele mostra estudos duplos cegos, randomizados, com N bacana de pacientes, que demonstrou benefício no uso daquela droga. Diferente que do Zé das Couve aqui, chegar e falar, né, ó, eu uso aqui, mas baseado em quê? Baseado no que dizem aqui na região, né? Não, você está ali bem aportado com um excelente recurso. Fechou? Muito bom, meninos. E agora, professor Ícaro, respondendo a tua pergunta, né? Será que nossas diretrizes acompanharam essas novidades? Acompanhamos, né? Olha aqui que ela traz, né? Na doença cardiovascular aterosclerótica, terapia dupla, metformina, ou com um agonista de receptor de GLP-1, ou com um inibidor do cotransportador de sódio e glicose. Se não atingir meta 3 meses depois, põe os 2. Metformina mais o agonista do receptor de GLP-1 mais o inibidor do cotransportador de sódio e glicose. Não atinge meta, ou vai para um terceiro ou para uma insulina. Não vamos ficar mais na inércia terapêutica. E respondendo à pergunta do professor Ícaro, acompanhamos sim, né? E aí, nós vamos falar um pouquinho sobre doença renal do diabetes. A doença renal do diabetes é uma terminologia nova, não muito nova, mas ela veio para incorporar a doença renal no paciente diabético. Ao invés de falarmos doença renal crônica, não. Aqui falamos em doença renal diabética. Mas antes de passar para o professor, que vai ser fantástico, eu queria só dar uma olhadinha aqui, como é que estão? Olá, Érica, tudo pessoalzinho. Nosso chat está bombando, tá, meninos? Algumas perguntas já estão voltando. Temos mais uma pergunta aqui da Karina, da Medicel. Esse estudo de Discovery foi feito no Brasil, chocada com esses resultados. Verdade, né, Karina? E se eu disser para você quantas ferramentas nós não temos em mãos, quantos acessos nós não temos dos pacientes aos postos de saúde? Incrível, né? Mas vocês, sim, vocês são aqueles que vão diferenciar todo esse tratamento. Eu falo, Karina, que nós somos aquele beija-flor, né, que está levando a aguinha para apagar o incêndio na floresta. Vamos apagar o incêndio? Não vamos, mas vamos fazer nossa parte. E eu fico muito contente de ver uma live dessa, professor Ícaro, bombando com essa quantidade de alunos, e aqui a gente plantando essa sementinha no Brasil inteiro, né, para cuidar de uma enfermidade tão importante. Muito boa essa observação, Karina, bacana. Só dá mais uma olhadinha aqui, uma folhadinha. Olha quem está aqui.
Eu chamo de barriga, mas o nome dela é Sumaia, tá, meninas? Um dia eu explico para vocês. Bacana, boa noite, Sumaia. Todo mundo aqui, né, pessoal? Mas chega de enrolar, né? Vamos lá, professor Ícaro, com as suas maravilhosas explicações. Fale um pouquinho para a gente sobre doença renal diabética. Vamos lá, professor Luiz. Então, nosso paciente, ele tem uma elevação da relação albumina-creatinina na urina. Opa, esse exame foi solicitado por algum motivo e é um exame indicado para rastreamento da doença renal do diabetes. Quando a gente quer rastrear se o paciente tem esse tipo de complicação microvascular, a gente solicita creatinina sérica para calcular taxa de filtração glomerular estimada e a gente solicita relação albumina-creatinina em amostra única de urina. E a dele estava aumentada. A gente tem então que saber o que fazer, o que propor para esse paciente em termos de tratamento, mas para isso é preciso entender a fisiopatologia, como surge a doença renal do diabetes em um paciente com diabetes mellitus, seja ele tipo 1 ou tipo 2. Observem que a gente tem utilizado aqui o termo doença renal do diabetes e não o termo nefropatia diabética. Vou falar rapidamente para que vocês entendam que a doença renal do diabetes é um termo mais amplo. Ela inclui pacientes que apresentam um fenótipo albuminúrico, realmente com aumento da excreção urinária de albumina, mas também inclui aqueles pacientes que, sim, eles existem, apresentam apenas uma redução da taxa de filtração glomerular estimada, sem que haja um aumento da excreção urinária de albumina. Então é um termo mais amplo que melhor descreve todos os espectros da doença renal associada ao diabetes mellitus. E como é que ela se desenvolve? É uma coisa bem bonita assim da gente entender. Em um paciente com diabetes, um diabetes compensado com hiperglicemia, a gente vai ter uma maior filtração de glicose pelo glomérulo. Consequentemente, vai haver uma hiperexpressão dos cotransportadores de sódio e glicose tipo 2, os SGLT2, que ficam ali no túbulo contorcido proximal. Em vez desse excesso de glicose filtrado sair pela urina, o que seria bom para o paciente, vai haver uma hiperexpressão do cotransportador e ele reabsorve esse excesso de glicose. Isso acaba sendo um mecanismo patogênico da hiperglicemia no paciente com diabetes tipo 2. O problema é que esse cotransportador, quando ele reabsorve a glicose, ele também vai reabsorver mais sódio de volta para a circulação. Desse modo, chega menos sódio na região do túbulo distal, onde fica a mácula densa, e a mácula densa entende o quê? Se está chegando pouco sódio aqui para mim, é porque esse rim está sendo mal perfundido, não está chegando sangue suficiente. E a partir daí, ela ativa mecanismos, como, por exemplo, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que uma vez ativado vai levar a uma vasodilatação da arteríola aferente, daquela que chega ao glomérulo, e a uma vasoconstricção da arteríola eferente, aquela que sai do glomérulo. Percebam então que se eu aumento o fluxo que está chegando a esse glomérulo e eu reduzo o espaço para a saída desse sangue do glomérulo, obviamente vai haver um aumento da pressão intraglomerular. Ocorre então esse quadro de hiperfiltração. E agora a gente pensa na taxa de filtração glomerular do nosso paciente que o professor Luiz apresentou, aumentada. Esse paciente estava num estágio de hiperfiltração. E é óbvio que essa hiperfiltração, esse aumento de pressão, vai levar a uma lesão glomerular que a longo prazo pode evoluir, inclusive, com glomerulosclerose. Mas isso não acontece de forma isolada. Ao mesmo tempo que eu tenho alterações hemodinâmicas, eu tenho também hiperglicemia, espécies reativas de oxigênio, estresse oxidativo, causando lesão endotelial, causando lesão nos podócitos, que formam ali a barreira glomerular, que mantém a integridade do filtro glomerular. Se essa barreira é lesionada, é comprometida, o paciente então começa a perder proteína, e assim se instala o quadro de albuminúria, de proteinúria. Então é um mecanismo complexo, mas que se resume basicamente em alterações hemodinâmicas e alterações provocadas diretamente pela hiperglicemia. Voltando para as alterações hemodinâmicas. Eu falei que a gente tem uma vasodilatação de arteríola aferente. Que droga eu posso prescrever para o meu paciente com diabetes tipo 2 que vai
reduzir essa vasodilatação, que vai trazer a arteríola eferente para o seu calibre anterior. Nós temos, então, os inibidores do SGLT2. Eles inibem aquele excesso de reabsorção de sódio e glicose, volta a chegar a uma quantidade normal de sódio na mácula densa e eles conseguem reverter essa vasodilatação da arteríola aferente. É por isso que quando a gente começa o tratamento com a gliflozina, já é esperado que haja uma queda da taxa de filtração glomerular estimada. Não é que a gliflozina está causando dano aos rins. Ela, na verdade, está tirando a máscara daquela doença renal do diabetes. Acho que isso é uma forma bem interessante para que vocês entendam. E ela se revela, e a gente conhece de fato como seria a taxa de filtração glomerular desse paciente sem essa hiperfiltração. E com relação à arteríola eferente, aquela que sai do glomérulo, o que é que eu posso fazer para impedir, reverter essa vasoconstricção provocada pela hiperglicemia? Nós temos os inibidores da ECA, os bloqueadores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, seja o inibidor da ECA ou um bloqueador do receptor de angiotensina. Então, vocês já estão conhecendo aí duas drogas fundamentais, importantíssimas para o tratamento do paciente com doença renal do diabetes. Eu diria duas medicações obrigatórias no paciente com doença renal do diabetes. Ou seja, em resumo, para controle de pressão arterial e para retardar, inibir essa progressão da doença renal do diabetes, a gente deve prescrever um inibidor do sistema renina-angiotensina-aldosterona. E pensando numa medicação que promova controle glicêmico e também retarde a progressão dessa doença, nós temos como opção os inibidores do SGLT2. E aí, gente, falando de medicina baseada em evidências, de estudos, nós temos o estudo Credence com a canagliflozina. Tivemos recentemente o EMPA-Kidney com a empagliflozina 10 mg, que mostrou redução de desfechos renais em pacientes com ou pacientes sem diabetes mellitus. Então, de fato, é uma droga bem estabelecida para esses pacientes. Aqui, a gente tem um resuminho, então, de como seria a abordagem terapêutica desses pacientes que apresentam doença renal do diabetes. Como em todas as complicações, mudanças de estilo de vida são recomendadas, atividade física, controlar a ingestão de sódio. Há também uma recomendação para controle de ingestão de proteínas, de 0,8 gramas por quilo por dia, controle de peso fundamental para todas as complicações que envolvem o diabetes tipo 2. Mas falando de medicamento, nós temos os inibidores do SGLT2, que vão ser iniciados se a taxa de filtração glomerular for maior que 20. A metformina está aqui, menorzinha, mas está ali do lado dela. Se a taxa de filtração glomerular for maior que 30, a gente pode prescrever metformina. Aqui mais para o lado nós temos a inibição do sistema renina-angiotensina-aldosterona. E agora eu trago uma novidade. Existe uma terceira droga, e aí é engraçado, professor Luiz, porque eu vi um artigo recente que ele chamava de a Santíssima Trindade do tratamento da doença renal do diabetes. Eu já falei dos inibidores do SGLT2, já falei dos bloqueadores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, e nós temos também agora um antagonista mineralocorticoide não esteroidal, que é a finerenona. Finerenona, que foi aprovada recentemente pela Anvisa no Brasil para tratamento de pacientes com diabetes tipo 2, apenas tipo 2, que apresentem doença renal do diabetes, com albuminúria persistente, mesmo que já estejam com dose otimizada de inibidores da ECA, de bloqueadores do receptor da angiotensina. Então, hoje, quando a gente pensa em tratamento da doença renal do diabetes, a gente pensa em inibidor da ECA, ou BRA, inibidor do SGLT2 e também na finerenona para alguns pacientes mais selecionados. Não esquecendo, está aqui no cantinho da figura, de manejar de forma correta a dislipidemia, o risco cardiovascular desses pacientes. O controle dos lípidos é importante para evitar a progressão da doença renal, não esquecendo que o paciente com doença renal tem alto risco de mortalidade por doença cardiovascular, e a gente também vai tratar a dislipidemia pensando nisso, pensando em reduzir mortalidade cardiovascular. Mas aí a gente está trazendo tanta informação e eu acho natural que alguns de vocês se perguntem, tá, eu vou fazer prova de residência,
Professor Ícaro, professor Luiz, será que isso realmente cai em prova? Tudo isso que vocês estão trazendo, inibidor de SGLT2, glifosina, insuficiência cardíaca, tratamento personalizado do diabetes. E aí, professor Luiz, será que isso realmente é cobrado em prova? Bacana, Ícaro, bacana. Excelente. Se eu falar para vocês que o Ícaro aqui, em 10 minutos, ele descreveu um monte de questão que cai. Esse assunto deles, estudem, porque despenca em prova. E olha, meus queridos alunos, cai na prova de título de especialista de endocrinologia também. Vamos um pouquinho além, né? Eu acho que foi bacana o que o professor falou. Eu acho que isso aqui tinha que ser gravado e ouvido 10, 15, 20 vezes, porque aqui ele conta mais de 20, seguramente, questões em qualquer concurso público. Vamos ver como é que tá, se cai. Mas antes, só agradecer aqui, Graziela perguntou, e aí eu vou passar um rápido agradecimento aqui em todos. Silvia Doncato. Professor Ícaro, antes de eu falar dessa parte de se cair em prova, a Graziela perguntou qual o mecanismo de ação da finerenona. Certo. Graziela, a finerenona, ela é um bloqueador, um antagonista de receptor mineralocorticoide não esteroidal. Traduz isso, professor. O sistema renina, angiotensina, aldosterona no final, está envolvido com a fisiopatologia da doença renal do diabetes. Assim como a aldosterona está envolvido com a fisiopatologia de várias outras complicações crônicas, como, por exemplo, doenças cardiovasculares e insuficiência cardíaca. Um bloqueador de receptor de aldosterona que nós temos muito comumente é a espironolactona. Mas a espironolactona tem alto risco de hipercalemia, ela tem efeitos adversos que não são tão interessantes, principalmente em pacientes do sexo masculino, como ginecomastia, disfunção erétil. E aí nós temos, então, a finerenona, com um mecanismo de ação mais interessante, com menos chance de evento adverso, com menos chance de hipercalemia, que por bloquear esse receptor mineralocorticoide da aldosterona, reduziu em estudos clássicos, Fidelio, Fígaro, tanto complicações relacionadas à doença renal crônica, quanto complicações cardiovasculares em pacientes com diabetes e doença renal do diabetes. Então, para resumir tudo isso que eu falei, ela bloqueia lá o receptor mineralocorticoide, e como o mineralocorticoide é um vilão nessa questão da fisiopatologia das complicações do diabetes da doença renal crônica, essa inibição é muito bem-vinda e sim, foi capaz de reduzir desfecho. Porque lembra, tudo hoje a gente tem que pensar, sim, no racional biológico, se existe uma explicação plausível para aquilo, mas a gente tem que pensar principalmente em redução de desfecho duro, medicina baseada em evidências. Muita coisa que tem base biológica, na prática, não reduziu desfecho algum. Mas nesse caso, a finerenona sim reduziu, por isso que já está sendo recomendada no guideline da American Diabetes Association. Eu tenho certeza que quando essa diretriz brasileira for atualizada novamente, eles vão dar um pouco mais de destaque à finerenona no capítulo sobre doença do diabetes. O som do Ícaro. Me ouve, Ícaro? Perfeito. Perfeito. Pronto, tá ok. Excelente explicação, Ícaro. Márcio Anderson coloca aqui que Ícaro é um monstro, muito bom. Eu concordo. Márcio foi meu aluno, excelente aluno. Que bom que você está aí, Márcio. Fiquei super feliz agora. Colocou aqui, tem ótima didática, dei sorte de ter sido aluno dele na graduação. Eu também acho, viu, que teve uma sorte danada. Aluno, Márcio. Obrigado pela presença e pelo elogio. Graziela também agradece, muito obrigado, professor Ícaro, você é demais. Olha só, estamos bombando na nossa... o Michael coloca, adorei saber da finerenona, show, muito bom. Graziela tinha perguntado, e eu tinha visto aqui, alguém colocou, eu não sei se é afirmação, a Érica colocou que finerenona tem mecanismo não hormonal, eu não sei se ela está concordando ou perguntando. Depois, se você quiser fazer de novo, Érica, a gente dá uma olhada. Não podia deixar de mandar um abraço para a Juliana Amaro, né? A Feliciara, colocou as coisinhas aqui, grande amiga, sim. Que mais aqui, Ícaro? Vamos ver, nós estamos bombando aqui, viu? Eu acho que é o professor Ícaro, lógico, né?
Devia fazer propaganda maior que estava o Ícaro aqui. Então eu acho que essa turminha toda, o Rodrigo mandou um abraço, Rodrigo Guzmão, bacana, um abraço também. E aí, realmente, né, Ícaro, será que cai em prova, né? E aí eu queria falar para vocês que foi difícil, porque eu e o professor Ícaro ficamos discutindo. Era tanta questão, né, professor? Nós vamos terminar essa live, acho que 4 horas da manhã, se a gente colocar isso, como separar. E o Ícaro tem uma filhinha de 3 meses, né, Ícaro? Não pode deixá-la muito tempo sozinha. Ela tá quietinha hoje, ainda bem. Bacana, bacana. E aí, meninos, foi difícil, a gente tentou trazer alguma coisa que a gente sabe que vai cair bastante, mas era difícil separar, porque todas as perguntas eram boas de se colocar. Eu vou falar uma, o professor Ícaro vai falar outra. Eu começo aqui com essa aqui, hashtag vamos treinar. Olha que interessante, meninos, coisa do nosso dia a dia. Era um homem de 54 anos de idade, com antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, infarto agudo do miocárdio. Quando vocês têm uma questão comprida, grandona assim, já começa a fazer um risquinho naquilo que você acha que o autor está chamando a atenção. Opa, ele tem diabetes e eu estou olhando aqui, ele tem um infarto agudo do miocárdio. Já faça uma bolinha ali no infarto, para de vez em quando dar uma lembradinha. E ele estava com o uso do AS, uma atorva, metformina em doses otimizadas. Há 2 consultas no ambulatório, vem apresentando aumento de glicada e glicemia de jejum, porém ainda sem indicação para o uso de insulina. Considerando as comorbidades do paciente nessa situação hipotética, os recentes estudos e as recomendações da Sociedade Brasileira de Diabetes, é correto afirmar que a melhor opção farmacológica para associação à terapêutica já realizada é composta por... Perguntinha bem atual, né, meninos? É composta por glinida, aquele secretagogo? É composta por sulfonilureia? Ou inibidores do cotransportador de sódio e glicose? Inibidores da alfa-glicosidase? Ou inibidores da dipeptidilpeptidase? Vamos pensar um pouquinho. 5 segundos, vai. Dei até muito tempo. Eu sei que vocês já mataram essa questão. É óbvio que a resposta aqui só pode ser C de casinha. Os inibidores do cotransportador de sódio e glicose, né? Já mostramos tudo isso até agora na live, os benefícios que ele traz, né? Podia colocar até aqui os análogos ou os agonistas do receptor de GLP-1, cabia aqui também, tá? Se tivesse, teriam 2 alternativas corretas. Glinida, secretagogo, não, né? Sulfonil chama atenção aqui, né, professor Ícaro, da glibenclamida. Glibenclamida é um remédio que não deveria existir mais. Ela se liga tanto ao receptor de sulfonilureia do tipo 1, na célula beta, mas se liga a receptores do tipo 2. E onde está isso? Na musculatura cardíaca. Então, ela reduz o pré-condicionamento isquêmico. Reduzindo o pré-condicionamento isquêmico, é aquela fase de isquemia que vem com a reperfusão. Você reduzindo, você aumenta o risco de arritmias fatais e você aumenta o risco de áreas de infarto. Então, glibenclamida, principalmente num paciente de muito alto risco, não deveria mais existir. Faço um adendo que os estudos não mostraram isso com a gliclazida. Então, gliclazida, aquela droguinha, a gliclazida modificate release, 60 miligramas, dá para chegar até 2 comprimidos juntos, ajuda bastante. Fechou? Muito bom, meninos. E os inibidores, não vou repetir tudo que nós falamos aqui, o professor Ícaro falou, foi muito bacana a sua explicação sobre ele, não vamos estender mais. A alfa-glicosidase, obviamente, e os inibidores da dipeptidilpeptidase não trouxeram benefícios nos estudos, tá bom? Então, olha que questãozinha atual, Santa Casa de São Paulo, agora 2021. Mas, professor Ícaro, vamos pôr mais uma aqui? Fala um pouquinho dessa questão para nós. Simbora. Próxima questão, a gente vai ter aqui uma particularidade, achei fenomenal que você citou,
que poderia também ser utilizado um agonista de receptor de GLP-1 naquele caso, né? Muito bem indicado no paciente com doença cardiovascular aterosclerótica e diabetes tipo 2. Vejam a diferença agora para essa questão, preste atenção. Os estudos clínicos atuais demonstram benefícios dos hipoglicemiantes orais, além daqueles para o tratamento do diabetes mellitus tipo 2, para a redução de mortalidade cardiovascular e hospitalização por insuficiência cardíaca. Assinale a alternativa que contém a medicação dessa classe terapêutica estudada em ensaios clínicos randomizados. Aquele que é um agente que seja sim capaz de tratar o diabetes, mas também capaz de reduzir desfecho relacionado à doença cardiovascular e à insuficiência cardíaca. Nós falamos sobre isso quando citamos lá a diretriz luso-brasileira para tratamento do DM2. Alternativa A, a carbose. A carbose hoje pouquíssimo utilizada, é mais utilizada em pacientes que fazem hipoglicemia pós-bariátrica em algumas situações do que de fato para tratamento de diabetes. Não é a nossa resposta. Liraglutida. Liraglutida, agonista de receptor do GLP-1, excelentes resultados no estudo LEADER em pacientes com complicações ateroscleróticas cardiovasculares, mas que não tem esse mesmo espectro de benefício que as glifosinas em pacientes com insuficiência cardíaca. Então, não seria a nossa resposta. Sitagliptina é uma gliptina. As gliptinas, elas nem fedem nem cheiram, certo? Elas não são tão potentes para redução de glicemia, elas não provocam ganho de peso, mas também não fazem perder peso, elas não estão associadas com aumento de desfechos cardiovasculares, mas também não reduzem desfechos cardiovasculares. Então, também não é a nossa resposta. Letra D, pioglitazona. Gente, pioglitazona, na realidade, é até proscrita, contraindicada em pacientes com insuficiência cardíaca. Por mais que ela tenha, sim, demonstrado no estudo PROACTIVE um benefício em pacientes com eventos cardiovasculares prévios, ela é proscrita em paciente com IC, porque aumenta a insuficiência cardíaca, aumenta a hospitalização por insuficiência cardíaca. Exatamente o contrário do que diz o enunciado. Então, sobra para a gente, letra E, a nossa dapagliflozina. A dapagliflozina no estudo DAPA Heart Failure mostrou benefício em pacientes com diabetes e IC de fração de ejeção reduzida, e mais recentemente no estudo DELIVER, em pacientes com IC de fração de ejeção preservada, além, obviamente, de já ser considerada uma medicação clássica no paciente que apresenta doença aterosclerótica cardiovascular. E eu digo mais, professor Luiz, se o enunciado falasse e também redução de desfechos renais, redução do risco de hemodiálise, a resposta continuaria sendo dapagliflozina. Então vejam assim que não é uma questão difícil, mas é preciso conhecer, é preciso ter pelo menos ouvido falar sobre essa classe, sobre os benefícios que elas apresentam. E aí, novamente, uma questão recente, SUS São Paulo. Vê aí, com essa aulinha que a gente comentou, o que, professor? Um pouco mais de muito uma hora bom, de aula. Se os meninos do apoio, se puder aumentar o retorno do Ícaro para mim, ele abaixou de repente. Boa passar. Sumiu. Fala de novo comigo, Ícaro. E aí agora? Vê se está ok. O professor consegue me ouvir? Ficou baixo. O retorno do Ícaro ficou bem baixinho. Se o apoio, se puder nos ajudar, enquanto eu vou lendo para o Ícaro, temos bastante coisa. Está bombando aqui, Ícaro. Atenção, apoio, um retorno do Ícaro para mim. Vamos colocar aqui, quando você estava fazendo a pergunta, já tinha aluno respondendo aqui. Dá para gliflozina. E eu sempre brinco com o professor, que eu falo, professor Ícaro, um dia gliflozinas, né, vão servir até para diabetes, vocês vão ver, né? Mas temos a Silvia Doncato, nossa futura endocrinologista, e futura, quando eu digo a curtíssimo prazo, ela manda aqui, meus 2 professores maravilhosos, fui aluna dos grandes monstros da endócrina, abraços a vocês. Silvia, depois eu mando o Pix, né? Brincadeira. Coloca aí no chat, Silvia, pra gente... Brincadeira, Silvia é excelente aluna, tá com a gente também no curso do Endocrino Papers. Um prazer ter você aqui na live, Silvia. Fantástica, com certeza esse ano nossa endocrinologista com RQ. Vai dar certo, sim. Sim.
O Gustavo, excelente pergunta, Gustavo Dalmoro. Vou passar aqui para o professor Ícaro responder. Ele pergunta para nós, Ícaro, e até para a gente falar um pouquinho da nossa prática clínica, ITU de repetição pode ocorrer com o inibidor do cotransportador de sódio e glicose? Eita, essa pergunta. É a pergunta de $1 milhão. Vamos lá. Vamos falar da evidência do que tem nos estudos, certo? Vamos lá. Quando a gente vai ver significância estatística, os grandes ensaios clínicos com inibidores de SGLT2, a evidência forte mesmo é que a gliflozina aumenta o risco de infecções genitais, principalmente infecções fúngicas genitais em pacientes do sexo feminino. Bate na trave ali na questão da insuficiência da infecção urinária. Então, quando a gente vai avaliar o ensaio clínico, a gente não pode dizer que houve significância estatística para o aumento da frequência de infecção urinária. Mas a gente tem vários relatos, alertas do FDA, inclusive em relação à ocorrência de urosepse em paciente com gliflozina. Então, na nossa prática, sim, a gente tende a considerar esse maior risco de infecção urinária em uso de gliflozina. Tem um racional biológico, né? Aumenta a glicosúria, acaba sendo ali um meio de cultura para infecções fúngicas e bacterianas. E realmente, uma dica prática para o dia a dia de consultório é a gente evitar a gliflozina em um paciente que já tenha um perfil de alto risco para infecção urinária. Então, ou evitar ou usar com cautela. O que é usar com cautela? Às vezes você até pode iniciar, mas fica vigiando, vê se ele não vai ter um episódio de infecção urinária. Que aí são pacientes que já apresentam o uso de algum dispositivo urinário, sonda vesical demora é o exemplo mais clássico. Pacientes com infecção de trato urinário de repetição, pacientes que apresentam histórico de imunossupressão, nos quais uma infecção urinária poderia sim levar a quadros mais graves. Lembrando até que pacientes transplantados renais foram excluídos, são pacientes imunossuprimidos, eles foram excluídos dos principais ensaios clínicos com gliflozinas. Então, se a gente for olhar a evidência lá, quanto deu, R, tarará no estudo, ele bate na trave. Mas há vários alertas sobre isso, vários comentários sobre a maior incidência de infecção urinária nesses pacientes, e na nossa prática, aí o professor Luiz pode até comentar um pouco sobre a experiência dele, mas na minha prática, sim, eu levo isso em consideração e eu evito nesses pacientes com maior risco de infecção urinária, ou até no paciente que está em uso, não tinha infecção urinária de repetição e começa a fazer ITU de repetição. E aproveitando o gancho, professor Ícaro, o Rodrigo perguntou assim, 3 litros de água por dia resolve? Resolve urinar bastante. Veja, Rodrigo, Então o paciente vai urinar mais. Desidratado eu sei que ele não vai ficar, tá? Mas assim, isso não vai interferir na capacidade do que o medicamento tem de promover glicosúria. Então, vai continuar saindo mais glicose e esse risco ele continua existindo. Até interessante, eu já tive, é uma droga que eu prescrevo muito, esses inibidores, naquela paciente que tem vulvovaginite fúngica, ou como o professor Ícaro falou, ITU de repetição, daí a gente pode escolher uma outra opção sim, né? Mas aqueles pacientes que não tiveram, até hoje eu tive 1 ou 2 pacientes que tiveram uma balanopost-it, um negócio, mas que eu fiz um tratamento e respondeu muito bem. E os estudos, né, se você vê o estudo, o próprio Declare mostra que o risco é menor que 0,1%, né, desses pacientes não entrarem lá. Tem umas coisas aqui, tá bombando nossa chat. Simões coloca aqui, aula magistral proferida por 2 professores com profundo conhecimento no assunto. Obrigado. Acho que está falando do professor Ícaro aqui, hein? Nada, professor. O Alexandre coloca, estimular o paciente... Hoje, muito bem acompanhado. Oi? Estou muito bem acompanhado hoje. Imagina. O orgulho está do teu lado. O Alexandre coloca aqui, estimular pacientes a fazer higiene genital com água após micção, geralmente ajuda bastante. Perfeito, né, Micro? Alexandre também coloca que nossas questões foram muito fáceis. Quero ver se eles resolverem colocar aquelas que perguntam nomes de genes. Aí aperta um pouquinho, né? Brinco muito com meus alunos, eu falo, isso aqui está no cromossomo 3, braço curto, banda tal, e aí eles morrem da risada. Diminuíram um pouco isso, né, com essas perguntinhas de HLA, Sim, né? as provas o perfil atual, andei revisando algumas provas de residência R1 recentes,
achei muito importante que eles citam as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, se você tiver que escolher uma fonte, porque são inúmeras para estudar diabetes para a prova da residência, seria as diretrizes da SBD. Tem na forma de aplicativo, eu tenho aqui no celular, você consegue baixar também o PDF dos capítulos isolados aí na internet. Seria a principal referência para essas provas. Agora, uma prova que ainda cobra muito essa questão genética é a prova de título de especialista em endocrinologia. Aí tem sim aquelas questões de endocrinologia básica, ou até mesmo em outras áreas, osteometabolismo, obesidade principalmente. E aí, como tem uma galera aí que vai fazer a prova do TIM, sim, eles acabam cobrando ainda bastante genética. Aqui, como a gente está discutindo questões de residência médica, o foco está ficando mesmo nessa questão do tratamento medicamentoso, nas metas, que é uma coisa que a gente pode até discutir em outra live, e na melhor escolha de terapia hipoglicemiante para o seu paciente. E foi bom você ter falado isso, Ícaro, mas eu acho que essa live está com gostinho de quero mais, hein? Podemos pensar já no Verdade. futuro, um futuro tema aqui bombando, né? A Daniele Nayumi, ela fala, na minha prática, vi caso de pieloenfisematosa em paciente sem ITUPREV. Teve alguma coisa, Ítalo, sobre isso? É porque é aquela coisa, professor. Relatos de quadros mais graves tem muita coisa, né? Eu já vi também um paciente fez sepse grave com choque séptico, foi parar na UTI em uso de gliflozina, mas assim, foi o caso que eu vi, é aquela coisa. Meu caso não é evidência, não é estatística, assim, não conta para medicina baseada em evidência. A gente tem que pensar nos grandes ensaios, tá? A gente tem, por exemplo, o alerta do FDA, paciente que fez Fournier, gangrena de Fournier. E, inclusive, uma paciente médica, uma vez, disse que se recusou a usar a gliflozina por causa dessa história aí do Fournier. Sim, houve caso, foi descrito, tem uma base biológica ali que pode explicar isso, mas a gente não pode esquecer que isso são casos raríssimos, assim, uma minoria de pacientes. Quantos pacientes eu não tenho em uso de gliflozinas que eu iniciei, ou que já estavam em uso? Quantos pacientes não estão em uso de gliflozinas atualmente? E a gente vê muito raramente um ou outro caso mais grave, e aí eu faço agora uma provocação. Será que foi mesmo pela gliflozina? Porque, por exemplo, esse paciente que eu vi, que estava em urosepse usando gliflozina, era um paciente que estava super descompensado do diabetes. Então, na verdade, era um paciente que poderia estar imunossuprimido simplesmente por um diabetes mal controlado. E a culpa acabou caindo inteiramente sobre a droga. A gente tem que levar isso em consideração e lembrar que é uma medicação que está trazendo grandes mudanças, quebras de paradigma no tratamento de pacientes com diabetes mellitus tipo 2. Agora é aquela coisa, gente, é entender os possíveis eventos adversos e saber escolher o perfil do paciente que vai iniciar essa medicação. Deixa eu dar uma dica bem frequente. A gliflozina aumenta o risco de cetoacidose diabética e euglicêmica. Não vou prescrever. Mas calma. Esse risco ele vai ser maior num paciente insulinopênico. Você não vai começar uma gliflozina para um paciente com glicada de 15%, poliúria, polidipsia, perdendo peso, polifagia. Esse paciente você vai dar uma compensada, organiza a vida dele com insulina e depois você começa a gliflozina. Então, vai também uma questão de escolher o perfil do paciente ideal para começar a gliflozina e assim a gente consegue minimizar o risco desses eventos adversos, que já é um risco muito baixo. E isso tem que ficar claro. Muito bem colocado. Uma observação aqui. Outra coisa interessante, hein? Inibidores, está aqui falando da canagliflozina e os pacientes com microangiopatia periférica. Acho que falando daqueles casos da cana e os estudos, pode falar um pouquinho, professor? Então, outro porém associado ao uso de gliflozina, né? A canagliflozina, particularmente, foi associada ao maior risco de amputação em pacientes com doença arterial obstrutiva grave. Doença arterial periférica obstrutiva grave. Mas eram pacientes que já eram pacientes de alto risco para esses episódios, aqueles que evoluíram com amputação de extremidades, né, de pododáctilos. A gente está falando especificamente de um estudo com a canagliflozina,
Isso não foi evidenciado com as outras glifosinas, não tem nenhum trabalho com empagliflozina com esse resultado, não tem nenhum trabalho com dapagliflozina com esse resultado, e de lá para cá saíram várias meta-análises, já saíram outros estudos com canagliflozina que também não mostraram aumento do risco de amputação. Aí, inclusive, eu lembro que, assim, teve um estudo com a cana, o FDA colocou um alerta. E aí, se vocês colocarem no Google agora, assim, FDA amputação gliflozina, já está falando que eles retiraram esse alerta sobre esse aumento de risco, porque acabou sendo com uma droga isolada em um estudo isolado, e isso não se confirmou com outros representantes da classe. Então, a gente não tem nenhuma evidência que diga que é um efeito de classe do aumento do risco de amputação. Agora, por uma questão de bom senso, né, pensando na fisiopatologia da doença arterial periférica obstrutiva crônica e no mecanismo de ação das glifosinas, que têm uma ação diurética, podem reduzir um pouquinho a volemia, é sim importante, ao iniciar o tratamento, ver se esse paciente já não apresenta úlcera, ver se esse paciente já não apresenta sinais de isquemia, quando começar o tratamento, acompanhar, examinar os pés, que na verdade eu não estou falando aqui nada de outro mundo, é algo que a gente já deveria fazer em qualquer paciente com diabetes, estando ou não em uso de glifosina. Excelente resposta. Eu lembro que na época, professor, falavam muito vamos ver se tem algum receptor do cotransportador de sódio e glicose que possa estar sendo interferido. Não descobriram nada. E se fosse um efeito de classe, né, a gente teria em todos os outros estudos. Aquele estudo isolado que eu falo que foi no momento errado, na hora errada, no paciente errado. Lembra da alogliptina? Isso é cardíaca, né, que aumentou nos primeiros 6 meses e nunca mais se viu, né? E hoje, com tanto uso do inibidor do DPP-4, nós não vimos nada de insuficiência. Perfeito. Coisas que a gente... Excelente pergunta, viu? Excelente pergunta essa. Parabéns, Michael, pela pergunta. E ele é bom nas respostas, que ele acertou todas as respostas, as 2 respostas nossas. Parabéns. Muito bom, então vamos dar seguimento aqui. Eu acho que nós respondemos algumas do chat. Olha a pergunta do Edgar aqui. Professor Portari, na prática clínica, o inibidor do cotransportador de sódio e glicose reduz peso? E era uma época que tinha um monte de médico tomando para emagrecer, né, Ícaro? Falar um pouquinho, eu passo para o Ícaro. Eu tenho até um slide interessante, muito bem colocado, Edgar, a sua pergunta. Eu tenho um slide muito interessante, onde mostra uma perda sustentável de 3 quilos de gordura visceral, né? Lembrando que o inibidor do cotransportador ele joga em média uns 78 gramas de glicose na urina, e isso é caloria, perde caloria. Mas não é excelente droga para emagrecimento, né? Hoje a gente tem drogas muito bacanas, né? Mas aquele teu paciente que está um pouquinho fora do peso, ele vai perder um pouquinho. O que você acha disso tudo, professor Ícaro? Concordo, professor Luiz. Definitivamente não é um tratamento, um fármaco para obesidade. Pelo fato do paciente perder calorias na urina, sim, ele vai ter uma perda de peso, mas olha que interessante. Esse paciente perde peso e estabiliza. Ele não continua perdendo peso ao longo do tratamento. Se a gente for pensar, deveria, né? Se ele continua perdendo calorias pela urina, por que ele não continua perdendo peso? E aí tem várias teorias. A que eu conheço mais famosa, professor, é a de que são ativados outros mecanismos, inclusive mecanismos relacionados à ingestão alimentar, para compensar essa perda de calorias na urina. Alguns autores que defendem que o paciente teria até um aumento da fome, do consumo, para compensar essa perda de carboidratos, e por isso, a longo prazo, esses pacientes não continuariam perdendo peso. Então, vamos lá. Sim, provoca perda de peso, não é grande coisa. Essa média que o professor citou, geralmente isso acontece no início e depois se estabiliza, e não é uma terapia anti-obesidade. Muito bem colocado. Eu sempre falo que o emagrecer é um elastiquinho, né? Quanto mais estica, mais ele quer voltar para cá, né? Podemos um dia falar sobre obesidade, né, professor Ícaro? É verdade, é um excelente tema para a live. Uma live bacana. Muito bom, meninos. Parabéns pelas perguntas. Estou vendo que vocês estão bem antenados. Mas vamos dar seguimento um pouco para não cansar muito vocês, né? Então, a gente estava falando aqui, né? E o nosso paciente, né? Será que o nosso paciente se deu bem? O que nós fizemos com ele, né? Vamos assistir um pouquinho?
Vamos lá. Então, as medicações, o inibidor do dipeptidilpeptidase, a telmisartana, a londipino, Simva, a ciclopidogrel. O que nós fizemos aqui? Trocamos por dapagliflozina, 10 miligramas, já com os benefícios todos contados na nossa história. E lembrando aqui que hoje, no SUS, né, desde 2020, houve a incorporação da dapagliflozina para o tratamento, no começo com uma idade de 64 anos, para pacientes que tinham falha no tratamento, de 65 anos, desculpa, 64 anos, 11 meses e 29 dias não entrava, 65 anos. E tinha que ter doença cardiovascular e falha de tratamento com sulfonilureia e metformina. Recentemente, isso foi ampliado, idades acima de 40 anos, ampliaram as doenças também. Colocaram aqui o acidente vascular encefálico, colocaram aqui os pacientes que foram revascularizados, ataque isquêmico transitório, entrou também a insuficiência cardíaca. Mas acredito que essa atualização vai demorar um pouquinho ainda para estar rolando. Outras medicações, então trocamos o inibidor do dipeptidilpeptidase. Note que era uma excelente droga, mas a gente hoje mostrou para vocês que a gente individualiza o tratamento dos nossos pacientes e baseado nas diretrizes que vêm de estudos que o professor Ícaro colocou um monte de estudos para nós, o IMPA-REG, Declare Heart Failure, o IMPER-OR, todos mostraram para nós benefícios tanto na doença aterosclerótica, como também no INCEFER e no INCEFEP. Hoje é muito interessante, de tal sorte que os cardiologistas têm usado na insuficiência cardíaca, tanto de fração de ejeção reduzida, como de fração de ejeção preservada, mesmo no paciente não diabético. A gente, mais, em umas próximas lives, podemos até explicar o benefício. Vem daquela quebra do ácido graxo, que no fígado o 3-beta-hidroxibutirato vai até o cardiomiócito. A gente conta um pouquinho disso, talvez, no posterior. Mas o que nós fizemos aqui, né, professor Rico? Trocamos aquela simvastatina para uma estatina de alta potência, né? Alta intensidade aqui, o paciente de muito alto risco. Vai fazer cosquinha aquela simvastatina. É só para mexer um pouquinho na CYP3A4 e não mais que isso. Trocamos por uma rosuvastatina, 20 miligramas. Podíamos ter jogado até 40 aqui. Vamos observá-lo. Não atingiu meta, não chegou perto, a gente passa para o segundo passo. Primeiro, estatina na dose mais alta tolerada. Não respondendo, o nosso segundo passo, baseado nas diretrizes, é a introdução da ezetimiba, o inibidor de absorção de colesterol no intestino, né, na bordinha escova. Não atingir meta, terceiro passo é usar o inibidor da proproteína convertase da substilisina quixina 9, o inibidor do PCSK9. Podemos um dia falar sobre isso também. E mantivemos, obviamente, pelo tempo que ele teve do evento, a dupla terapia. E aí, como que voltou, né, professor Rico, no nosso pacientinho? Olha lá, uma glicemia de jejum já em 101, uma pós-prandial já bacana, glicada, a gente vai querer um pouquinho mais baixo, mas a gente desce devagar, né? Vocês têm, queridos alunos, muita atenção. Se você tem um paciente que já teve um evento cardiovascular, frente ao infarto, muito cuidado em querer trazer muito para baixo a sua glicada, numa velocidade muito alta. Você pode aumentar o risco de mais hipoglicemias, dependendo do paciente que você tem em mãos, pode fazer aquele aumento do intervalo QT e um novo infarto. Nós queremos achatar a curva desses pacientes, mas sem provocar hipoglicemias, porque pode ser perigoso. Está chegando na meta nosso pacientinho aqui, um 7.1. O nosso LDL ainda falta um pouquinho aqui, com certeza a gente vai associar. Hoje nós temos as estatinas, as rosuvastatinas já associadas com ezetimiba, é um passo que vamos tomar para ele. A gente traz uma taxa de filtração menor e até eu tinha feito um ampassando no começo, mas o professor Ícaro durante a aula lembrou para a gente e eu gostaria de chamar a atenção, a relação albumina-creatinina estava em 38.
olha só que nós mostramos aqui que houve uma melhora daquela inflamação renal nesse pacientinho nosso, caindo para 26. Por quê? Porque foi feito todo aquele mecanismo contrário da lesão que estava fazendo. O professor Ícaro explicou muito bem. Aqueles minutos de aula dele tem que ser visto pelo menos umas 5 vezes para pegar, porque muita informação super importante, não só para a prova, mas para o nosso dia a dia, né? Então, acho que aqui a gente está quase acabando. Eu trago aqui um QR Code, onde vocês podem aproximar, vou dar um tempinho, onde tem tudo sobre o tratamento medicamentoso do diabetes mellitus. Vamos dar uma passadinha aqui. Opa, tem alguma coisa aqui. Podem, enquanto a gente vai olhando o chat, vocês podem aproximar o seu celular. O Alexandre coloca aqui, professor Ícaro, que tem mais alguma outra terapia para entrar como monoclonal, evolocumab, hora de queimar dinheiro. Realmente, né, hoje, essa droga que eu falei, o aloricumab, evolocumab, é uma droga subcutânea, uma a cada 14 dias, 2 ampolinhas, em média R$ 1.300. Mas eu pergunto para o professor Ícaro, e aí, professor, o que você acha? Tem mais alguma outra, um outro anticorpo? Está chegando aí um inibidor de PCSK9 de uso oral. Ele não tem um nome ainda, né? Ele é definido no estudo como composto, tarará, tarará. Mas o inibidor de PCSK9 de uso oral, que foi capaz de reduzir colesterol LDL, óbvio que a gente não tem ainda estudos fase 3 com ele, mas já vai ser um avanço em relação ao tratamento atual, que a gente só tem apenas por via parenteral. E aí, quem quiser ler um pouco mais sobre esse estudo, eu até convido, tá lá no site da gente, endocrinopapers.com.br. Foi publicado semana passada, se eu não me engano, esse resumo nosso, e a gente comenta essa novidade. Será que está chegando o inibidor de PCSK9 oral? Será que ele vai, de fato, conseguir reduzir desfechos duros? É isso que a gente quer saber. Mas quem quiser ver mais um pouquinho sobre esse trabalho, confere lá no nosso site. Muito bom, Ícaro, muito bom. Terminando, só respondendo rápido, o Michael, ele pergunta, rosuvastatina tem liberação prolongada? Aliás, ele afirma, né? E sem contar que pode ser administrado em qualquer horário do dia. Verdade, Michael. A simvastatina é vida média de 12 horas, obrigatório tomar depois da janta. A rosuvastatina você pode colocar em qualquer hora, principalmente naquele senhorzinho que tem aquele pill burner, né, de comprimidos à noite. Você pode mudar o horário da rosuva. Tem até um estudo japonês que mostrou menor efeito colateral com a tomada durante o almoço da rosuva. Um estudo interessante. Mas nós estamos terminando aqui, por isso que eu falo, professor Ícaro, ficou um gostinho de quero mais, não ficou, professor? O que você tem a falar? Eu adorei a experiência, é a primeira vez que eu participo da Live Medcell, adorei o encontro, assim, essa união Endocrino Papers e Medcell. Tive esse grande prazer de estar ao lado do mestre e do professor Luiz, assim, e é importante que a gente venha aqui, a ideia, né, que passa, a gente vem aqui ensinar, trazer aquilo que a gente sabe, mas o que a gente aprende, vocês não fazem ideia, assim, o que eu aprendi hoje com o professor Luiz, com a abordagem que ele traz tão didático, e o que vocês trazem também de dúvidas, experiência pessoal, como a colega trouxe, da pielonefrite, considerações de outros colegas. Olha como é importante essa participação, ver quanta coisa não estava nos nossos slides. A galera trouxe aí no bate-papo, nas dúvidas, e a gente conseguiu valorizar, incrementar a nossa aula, né? Até falar de inibidor de PCSK9 oral, a gente falou, onde a gente foi parar hoje. Então, realmente, fica assim um gostinho de quero mais. Verdade. Todo mundo parabenizando. Norma Correia é minha tia, não vale. Rodrigo, os meninos entraram até a família. Alexandre Cola agradecendo. Realmente vamos terminar aqui. E vocês, meninos, coloquem aí para o chat, coloquem na Medcell e no Endocrino Paper o que vocês gostariam, que live que vocês gostariam que a gente fizesse, né, Ícaro? De repente, se bombar aí uns pedidos, né? Foi muito divertido. Ícaro é uma excelente pessoa. Vou confessar um pouquinho dos bastidores aqui, meninos, mas a simbiose nossa, né, Ícaro? Até nos valores. Puxa, vamos fazer isso. O Ícaro montou um mapa mental maravilhoso e eu montei uma parte do quadro clínico. E de repente as duas coisas se encaixaram antes da gente se conversar, né? Então foi muito bacana, experiência incrível. Aprendi com você, Ícaro, professor Ícaro.
O pessoal tá Inclusive, bombando aqui. eles vão ter acesso a esse mapa, né, professor? Vão, Os alunos vão ter acesso ao mapa, legal. vai estar dentro da Medcel, com certeza vocês vão pesquisar. Gratidão pelas informações, Cristina. Oi, Cristina Pontes. Parabéns aos professores, boa noite. Consultório lotado, o Rodrigo falou e deu risada. Consultório professor Ícaro. Parabéns aos professores, muito pragmático, massa. Obesidade, já tá bombando aqui, hein, Ícaro? Podemos falar um pouquinho. Obesidade é a queridinha. Cristina Pontes põe, gostaria de ouvir sobre hipotiroidismo, também é algo que bomba. Olha Legal, lá, adoro, ficou um tireoide é uma das gostinho, minhas aulas preferidas. sem dúvida. Eu sempre falo para os meus alunos Ícaro, que o principal papel da tireoide é fazer o médico de bobo. Depois tem outros papéis, mas ela tem esse Não parece muito. Mas, Cristina, bem colocado, hipotireoidismo interessante, podia falar de tireoidites de repente, né? Incluir Legal, Hashimoto legal. e as outras, né? Muito obrigado, meninos. Nós vamos interromper de fato, o horário estourou. Algumas perguntas a gente pode responder à parte. Se vocês encheram o meu ego e do professor Ícaro, acredito, pelos elogios, pelas palavras. É sempre gostoso a gente rever os alunos e ouvir que eles têm um carinho especial pela gente, né, professor Ícaro? Daqui Sim, de São Paulo, verdade. eu agradeço muito. Ícaro, quais são as palavras finais? É isso, agradeço o convite, estamos à disposição, adorei a experiência. E agradecer ao pessoal, que 9h30, né? Tem uma galera aí, galera da resistência com a gente ainda. Mas é isso, né? É na dificuldade, é às vezes num horário que não é tão conveniente, que vocês vão sim conseguir garantir a sua aprovação na prova, seja na prova de residência, seja na prova do TIM, nada que vale muito a pena vai ser fácil, vai conseguir com pouco esforço. Então é isso, estão no caminho certo e nós estamos na torcida por vocês. Com certeza, com certeza. E fechando, obviamente, o último slide, não esqueçam da aula do querido professor João Ricardo. João Ricardo, passei ele aqui. João Ricardo, ele bomba nas aulas dele, ele também tem uma didática incrível, ele traz as coisas difíceis de uma forma muito leve e sempre numa brincadeirinha aqui e lá, mas ninguém esquece. 12 de abril, às 19h53, trauma abdominal, descubra como cai na prova. Meninos, obrigado a todos, né? Obrigado, Ícaro. Foi uma semana muito bacana de convívio e vamos se falando, né? Uma honra, professor. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço a todos. Tchau.